Com glória, bom dia para todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar de volta aqui no nosso canal para poder gravarmos mais um vídeo segundo a vontade de Deus e nos proporciona essa oportunidade. Então eu quero começar já esse vídeo agradecendo a Deus por essa oportunidade. Vamos estar orando, brevemente vamos ter pessoas aqui, presbítero, evangelista, obreiros, membros, para poder participar conosco novamente do nosso estudo. Eu quero estar convidando você a nos seguir aí, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Nós vamos estar aprendendo aqui sobre as verdades bíblicas, sobre aquilo que está escrito, louvado seja Deus. E o tema que nós vamos poder estudar hoje, degustar hoje é: quem é a esposa do Cordeiro? Louvado seja Deus. Nós vamos fazer uma oração para estar iniciando esse estudo em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, te louvamos, ó Pai, te glorificamos por essa oportunidade. Tome tuas mãos para esse estudo. Fala, Senhor, no teu coração, no nosso coração. Queremos aprender mais da tua palavra. Não queremos ser levados por vento de doutrina, Senhor, mas queremos, Senhor, ouvir a tua palavra e guardar na tábua do nosso coração, no nome santo de Jesus. Antes de falarmos, quem é verdadeiramente a esposa do Cordeiro, eu queria que você aí, ouvinte, você amigo nosso, você que está vendo esse vídeo aí, analisasse um pouco. Nenhuma tipologia, nenhuma figura, nenhuma comparação, nenhuma conjectura pode ferir o que está escrito na Bíblia. Eu só posso conjecturar algo que a Bíblia me dá base para que eu possa conjecturar de uma forma que você venha entender melhor. Agora, se a minha conjectura ou qualquer outra minha colocação ferir o texto bíblico, é heresia. Por quê? Porque não podemos de modo nenhum, irmãos, fazer comparações que a Bíblia não dá base para fazer. E a respeito desse assunto, de quem é a esposa do Cordeiro, uns até chamam de noiva, Nós aprendemos durante séculos que Jesus vai vir para buscar a sua noiva e ele como noivo, e vai haver um grande casamento no céu, sendo que o texto sagrado, a Bíblia Sagrada, ela não nos mostra isso. Então precisamos entender que nós podemos conjecturar somente aquilo que a Bíblia nos dá base. Eu não posso conjecturar algo que não tenha versículo bíblico. Eu não posso trazer algo, uma tipologia que não esteja nada escrito. Eu vou estar ferindo o contexto bíblico, muito menos se for contra aquilo que está escrito. Então, na aula de hoje, nesse vídeo de hoje, nós vamos aprender quem é a esposa do Cordeiro. Louvado seja Deus. Para deixar claro para nós que nós, como igreja, quando nós morrermos e formos ressuscitados no dia do arrebatamento para encontrar com o Senhor Jesus, nós não temos nenhuma possibilidade de ser a noiva do Cordeiro. Primeiro ponto, gravem isso. Primeiro ponto, o que é, pastor? Todos os homens, para ser noiva, teriam que se tornar mulher. Noiva, no nosso português, é um substantivo feminino. E para se tornar noiva, automaticamente vai ter que ser mulher. E nenhuma figura, nenhum simbolismo pode ferir o texto bíblico, porque o texto bíblico vai dizer que Deus fez macho e fêmea os criou. Então, quando nós morremos e fomos ressuscitados no dia da volta do Senhor Jesus Cristo, nós não seremos homem e nem mulher, nós seremos anjos. Anjos não têm sexo, anjo não pode ser noiva, anjo não pode, louvado seja Deus, casar. Então, na manhã desse dia, nós vamos ter um esclarecimento básico que não tem nenhum versículo bíblico que nos dá base, que eu possa conjecturar, que eu possa trazer uma figura, que eu possa trazer uma conjectura, que eu, como homem,
vou ter que virar mulher noiva para casar com o Senhor Jesus. Está ferindo a Bíblia. Em segundo ponto, um casamento com Cristo no céu da igreja seria o casamento mais absurdo de toda a história. Por que, pastor, mais absurdo de toda a história? Você vai entender. Porque seria o casamento mais poligâmico. Por que mais? Porque poligamia é mais de um casamento. Tu imagina o tanto de pessoas que estarão no céu, que serão noiva e depois virarão esposa do Cordeiro. Irmão, preste atenção. A Bíblia nos diz que para ser obreiro, para ser um diácono, para ser um presbítero, tem que ser marido de uma só mulher. E como Jesus vai dar para a gente um testemunho ao contrário daquilo que ele requer de nós? Como que ele vai casar com um montão de mulher de uma só vez? E ainda os homens terão que virar mulher, ainda tem isso ainda tem isso. Então, nós vemos que na Bíblia Sagrada, pela Bíblia Sagrada, não tem como a igreja ela ser a noiva de Cristo. Eu vou mostrar para vocês que Jesus já é casado. E se ele já é casado, irmãos, ele não pode casar de novo. Ele não pode noivar com ninguém. Por quê? Porque a Bíblia nos dá base de apenas um casamento. Mas aí vamos voltar aqui à tipologia, ou às figuras, ou como muitos dizem, no sentido espiritual. No sentido espiritual, Jesus quando veio, ele veio como homem. Ele veio como filho de Deus. Para pensar. A Bíblia nos fala que ele é o nosso irmão primogênito. Ele é o nosso irmão primogênito. E a Bíblia vai dizer agora que Deus não permite casamento de irmão com irmão. Irmãos, isso mais de 10 versículos, está nas Escrituras. Então, eu posso conjecturar, pastor, que eu sou irmão de Jesus? Pode. Eu te dou base com mais de 10 versículos que nós somos irmão de Cristo pela Bíblia Sagrada. E o próprio Senhor Jesus Cristo, em vários versículos, ele fala, citando que nós somos irmão dele, filho do mesmo Pai, filho da mesma natureza. Vamos lá, olha o que está escrito em Mateus capítulo 28, por favor. Mateus 28, no versículo de número 10. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 10. Por favor, nos acompanhe aí, abra a tua Bíblia. Diz assim: então Jesus disse, não temais, ide e dizei a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Agora, abre comigo, por favor, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 10, capítulo de número 20, versículo 17. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo de número 17. Olha o que vai dizer o Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhe, eis que subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Irmãos, Jesus está colocando claro que numa pregação tem como eu conjecturar que eu sou irmão dele, porque tem versículo como base, tem versículo que nos mostra que eu posso ser irmão de Cristo. Isso é fato, é a Bíblia que está escrito. Mas, irmãos, não tem nenhum versículo, nenhum, que vai mostrar que nós vamos ser esposa dele no céu, que nós vamos ser noiva dele, que o noivo está vindo para buscar a noiva. Isto é fábula, isto não está escrito. Se não está escrito, é heresia. Precisamos abrir os nossos olhos. Louvado seja Deus.
Porque às vezes nós, como chamado pentecostais, assembleano, seja qual for a denominação, falamos muito de aquilo lá é seita, a outra igreja lá é seita, não sei quem é seita, mas e nós que estamos pregando um tipo de palavra como essa, que a igreja é a noiva e que está vindo noivo, sendo que não tem nenhum versículo como base? É muito sério, né? É um caso a pensar, não é? Mas não, pastor, é melhor deixar do jeito que está, porque muitos seminários pregam isso, muitas instituições pregam isso, irmão. Nenhum seminário, nenhuma instituição está acima da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola. Vou te mostrar mais uma coisa em que nós podemos conjecturar. Mais um. O que é, pastor, que nós podemos conjecturar? Nós podemos conjecturar que Jesus Cristo também, além de ser nosso irmão, pelo que está escrito, também ele é o nosso Pai. Nós cremos na Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que os três se tornam um. Se Jesus se torna Deus, se o Espírito Santo é Deus e se o Pai é Deus, os três são um. Então, quando nós subirmos ao céu e encontrar com eles, o que é que nós seremos de Deus? Filhos. Deus, como nosso Deus, ele é Pai. Jesus, como nosso Deus, ele é Pai. O Espírito Santo, como Deus, ele é Pai. E a Bíblia é contra casamento de pai com filho, como a Bíblia também é contra casamento de irmão com irmão, de parentes. Irmão, para pensar. Não sou eu que estou falando, é o que está escrito. Temos que ter noção que a Bíblia está acima de qualquer instituição. A Bíblia está em cima de qualquer credo religioso. A Bíblia está acima de qualquer pregador, de qualquer pastor. E nós pregamos que ela é a nossa regra de fé. Mas na hora de viver o que está escrito, achamos impossível. Vou mostrar para vocês, os versículos aí, por favor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. Vou mostrar para vocês que numa pregação que você fizer, ou que eu fizer, eu posso conjecturar Jesus como meu Pai. Eu posso conjecturar eu como filho do Senhor Jesus, você como filho do Senhor Jesus. Por quê? João 14, nós vamos ler aqui agora do versículo 6 ao 9, e depois o versículo de número 18. Está escrito assim, Evangelho de João 14, versículo 6 ao 9. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me conhece, e não tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Versículo número 18 agora. Não vos deixarei órfão, mas voltarei para vós. Porque Jesus, ele iria morrer, mas ele prometeu que ao terceiro dia ressuscitar. E naquele momento ele ia deixar o discípulo órfão, porque ele aqui está se colocando na condição de pai. Ele está se colocando na condição de pai. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dar base, vai nos mostrar que, na verdade, o Senhor Jesus Cristo, ele nos adotou. Oh, glória! Ele nos comprou, ele assinou que toda a humanidade agora novamente seria dele. E ele seria o nosso pai. Posso pregar que ele é meu pai? Então pode, porque temos base
bíblica e versículo para poder mostrarmos isso. Abra a Bíblia aí, Romanos capítulo 8, carta de Paulo aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 15 ao versículo de número 17. Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 15 ao 17. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Na tradução, Abba Pai significa paizinho, porque Jesus não veio como esposo, Jesus não veio como noivo, Jesus veio também como pai, assim como eu mostrei para vocês que ele também veio como filho, como irmão. E a Bíblia nos dá base para estar conjecturando esses tipos, louvado seja Deus, de conjectura. Posso conjecturar? Posso, por quê? Está escrito. Está escrito. Então, quem nos adotou? O Senhor Jesus nos adotou. Então, nós vemos que há uma diferença do que está escrito para aquilo que não está escrito. Aquilo que não está escrito é imaginação, é pensamento, é o achismo. Mas aquilo que está escrito é o que? Verídico, verdades. Então agora eu posso conjecturar que Jesus é meu pai também? Posso. Por quê? Porque a Bíblia, ela vai nos dar essa base. Irmãos, é muito sério. Pregar sem contexto bíblico, o que diz há anos a teologia? Texto sem contexto, pretexto para a heresia. Então, vamos confiar mais no que os homens falam ou naquilo que está escrito? Louvado seja Deus. Então, temos duas bases que eu posso pregar que Jesus é meu irmão. Posso pregar? Posso pregar que ele também é meu pai. E se ele é meu pai, no sentido espiritual, nós vamos entender que se eu provar para vocês pela Bíblia que ele já é casado, e eu mostro para vocês que se ele é casado e ele é meu pai, automaticamente a mulher dele vai ser o que nossa? Nossa mãe. E isso é fato, isto é realidade. Eu tenho mais versículo aqui, que vai nos mostrar que Jesus é o nosso irmão, que Jesus é o nosso pai, e no final eu vou dar para vocês anotar mais versículo de irmãos e mais versículo que mostra que ele também é nosso pai. Aí, o que eu quero chegar com isso? Eu quero mostrar para vocês agora que lá no céu não vai haver casamento. A igreja, todos que saem daqui para ir morar no céu, não vão se casar entre si. Um exemplo, eu tenho minha esposa, a nossa missionária Ana Paula. Eu não vou me casar com ela no céu, nem ela vai me casar comigo. E mais, abre comigo aí, por favor, Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 20, por favor, nos acompanhe aí. Versículo de número, capítulo 20, cadê? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 20, do versículo 27 em diante. Olha o que diz. E chegando algum dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo, mestre, Moisés nos deixou escrito que se um irmão de alguém falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos, e o segundo, e o terceiro também a tomaram, igualmente os 7.
todos eles morreram e não deixaram filho. Olha a pergunta agora. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Olha a pergunta que eles fazem para Jesus, preste atenção. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. Respondendo, Jesus disse: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que foram havidos por digno de alcançar o mundo vindouro, o céu e a ressurreição dos mortos, nem hão de se casar entre si. Eu e minha esposa não vamos se casar, nem ser dados em casamento. Ou seja, Deus não vai nos dar em casamento nem para anjo, nem para querubim, nem para serafim, nem para Jesus. Não sou eu que estou dizendo. E a igreja prega que a noiva vai se encontrar com o noivo, que daqui a pouco vamos estar lá num casamento no céu. Isto não é verdade, isto é heresia. Olha o texto de Lucas capítulo 20. Quem for digno, e outra coisa, não vai entrar no céu de qualquer maneira. Só vai entrar no céu quem for digno de entrar lá. Ainda tem um trecho para outra pregação, né? Porque estão pregando que vai subir pela misericórdia, estão pregando que vai subir porque Deus conhece o coração. Não, para entrar lá você tem que ser digno. Essa conversinha fiada de, irmãos, ele não era digno nem estar aqui no altar pregando, então não sobe. Se não é digno, não sobe, porque só vai subir no céu quem é digno. Então nessa manhã, eu peço você, por favor, tá? Que você possa estudar, que você possa aprofundar. Não tem como a igreja ser noiva. 3 coisas que eu falei aqui. 1, os homens teriam que ser mulher, não pode. 2, Jesus veio como filho, como nosso irmão. 3, ele é nosso pai, está escrito, posso conjecturar. Mas, irmão, não tem nenhum versículo mostrando que nós somos a noiva e que nós vamos casar com Jesus. Pelo contrário, o versículo que eu li aqui agora em Lucas está dizendo que lá ninguém vai se casar, lá não se dado em casamento para ninguém, porque seremos como os anjos. Olha o versículo: e seremos filhos de Deus. Seremos filhos de Deus. A igreja prega uma fábula durante séculos. Deus, quando fez Adão, ele fez Adão como filho. Ele construiu uma família, ele deixou mandamentos. Deus não fez Adão para poder casar com Adão no céu, é pelo contrário, Deus fez Adão para poder multiplicar, para poder falar assim, crescer e multiplicar. Para quê? Porque Deus queria preencher o céu. Mas quando Adão peca, quando Adão transgride, o que acontece? Deus tem que refazer o plano da salvação. Porque quando a terça parte dos anjos são derribados do céu, eles se rebelam contra Deus, Deus ele faz o homem para poder preencher o céu. Porque o homem ia multiplicar uma semente santa, porque Deus fez o homem santo. Deus fez o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Mas o homem tinha que ser provado para ver se era digno de estar lá. E na primeira provação, o homem é reprovado. Então para pensar. Me mostra versículo bíblico dizendo que Deus casa com os anjos, que Jesus casa com os anjos. Não haverá casamento no céu com Jesus com os anjos. E nós, quando subimos aqui, acabamos de ler agora, versículo 36, porque está escrito assim, porque já não pode morrer, pois são igual aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. É a Bíblia. Então, por que, pastor, que não pode então haver casamento da igreja com Cristo? Porque eu coloquei para você aqui os textos que pode ser conjecturado com ele. Eu como mulher, imagina eu, pastor Cleito, tendo que receber o nome de mulher, quebrando os mandamentos bíblicos. Nós falamos contra a ideologia de gênero, sim, é verdade. Mas por que para casar com Jesus eu vou ter que virar noiva? Por que para casar com Jesus os homens vão ter que virar mulher, virar noiva? Porque noiva é um substantivo feminino. Louvado seja Deus. Então, aqui está uma prova real, desfazendo que vai haver um casamento. Na verdade, nenhum ser humano, quando sair daqui para lá, vai virar anjo, não vai casar. Mas agora eu vou te provar, pela Bíblia,
Está escrito, crendo você ou não, eu fico com a Bíblia. Crendo a instituição ou não, eu fico com a Bíblia. Crendo seminarista ou não, eu fico com a Bíblia. Porque é a Bíblia que é a palavra de Deus. Eu vou mostrar para vocês agora que Jesus, ele já é casado. Escrito na palavra de Deus. Por favor, abra a tua Bíblia comigo. No livro do Apocalipse. Ou como dizem, livro da Revelação. Está escrito. Capítulo 21, por favor. Livro do Apocalipse, capítulo 21. Vamos estar lendo aqui, porque aqui tem uma separação fortíssima do que nós seremos, como igreja no céu. E está a separação fortíssima, mostrando quem é a esposa do Cordeiro. Vamos comigo, então? Apocalipse, por favor, capítulo 21. Vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 10, por favor. Vamos estar fazendo uma leitura reparatória. Por quê? Vamos estar reparando texto por texto, versículo por versículo, palavra por palavra. Amém? Vamos lá. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Preste atenção nisso, tá? Tá falando da cidade santa, a nova Jerusalém. Guardem isso, tá? Continua. 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse-me, parou um pouquinho, quem estava dando a revelação para Jesus, ou para João, era o Senhor Jesus. Era o Senhor Jesus que estava falando com João. Só você pegar o começo do capítulo 1, vai ver lá que quem revela tudo é o próprio Senhor Jesus para João. Vai ter algumas partes aqui que os anjos vão falar com João, mas aqui quem está falando é o próprio Senhor Jesus. Versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse: mas está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Dá mais uma pausa aqui nesse versículo 6. Por quê? Quem prometeu dar da água da vida para a mulher samaritana? O próprio Senhor Jesus. E é o próprio que está aqui dizendo: quem vencer, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Versículo 7. Irmão, vamos acompanhando ponto por ponto. Uma leitura reparatória, por favor. Quem vencer, herdará todas as coisas. Agora, o Senhor Jesus dizendo, hein? E o que nós seremos dele está aqui agora nesse versículo 7. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Como eu disse no começo, Pai, Filho e Espírito Santo é uma trindade. Jesus também é Deus, o Espírito Santo é Deus, e o Deus Pai é Deus. E agora aqui mostra o versículo mais uma vez dizendo assim: eu serei seu Deus e você será meu filho. Quem vencer, está falando da igreja. Quem está lutando para entrar no céu é a igreja. Quem está lutando para entrar no céu é o corpo de Cristo. E só vai entrar lá quem vencer. E quem vencer não será esposa. Quem vencer não será noiva. Quem vencer será filho. É a Bíblia, não sou eu. Eu não estou aqui para desmerecer ninguém, mas eu não posso me calar mediante a verdade que me foi revelada. Eu não posso ficar sentado ouvindo aquilo que é fábula e deixando o fato que é a Bíblia Sagrada de lado.
Aí, aos que não vencerem, versículo 8, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos, sua parte será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aqui está, quem vencer, filho, quem não vencer, condenado. Está falando do povo da terra, está falando daqueles que estão aqui para vencer. Mas venceu, não vai ser esposa, não vai ser noiva. Venceu, será filho. Não venceu, será condenado. Versículo 9, por favor, bem devagar para a gente poder entender. Olha João dizendo de novo: e veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Irmãos, não tem para onde correr. João, que está tendo a revelação, ele não é a igreja? Sim, João é a igreja, eu sou a igreja, você é a igreja. Então preste atenção, o anjo vai te chamar, vem cá, eu vou te mostrar o púlpito. O púlpito, vem, eu vou te mostrar o púlpito. Você aí que está me ouvindo, que está me vendo, é o púlpito? Lógico que não. Olha o que o anjo fala, pega na mão de João, vem João, eu vou te mostrar quem é a esposa, a mulher do cordeiro, já descartando. João, não é você. Pode ficar tranquilo que você não é a esposa, você não é a mulher do cordeiro. Aqui está. Agora a continuação, por favor. Versículo 10. O versículo 9 fala: vem cá que eu vou te mostrar. No versículo 10: e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Como lemos no versículo 2, a santa Jerusalém, ela é a esposa do Cordeiro. Cristo é casado com a santa Jerusalém. Ah, pastor, mas será que isso? Irmão, eu não quero saber o que você acha, o que eu acho, eu quero saber do que está escrito. Está escrito que não sou eu, está escrito que não é a igreja, está escrito que a nova Jerusalém é a esposa do Cordeiro. Aí as pessoas dizem que seguem a palavra, que seguem a Bíblia, mas quando leem isso, aí querem arrumar desculpa. Gente, não tem desculpa contra fato, não há argumento, é a Bíblia que está dizendo. Então que viemos ter o temor, que viemos ter temor daquilo que está escrito e rasgar as fábulas, jogar fora as conversas fiadas, a história da carochinha. A Bíblia é o centro de todas as atenções, é ela, não pode ser tirado nada e nem acrescentado. Aí agora eu vou te mostrar mais uma vez uma separação, que a igreja, ela é chamado, para subir ao céu, para as bodas do Cordeiro. Sabe o que significa bodas? Festa de aniversário de casamento. Meu filho que é solteiro, quando vai casar, quando ele for casar, ele não vai comemorar bodas, ele vai comemorar festa de casamento. Preste atenção, eu vou fazer 25 anos, um exemplo de casado, eu comemoro boda de quê? De prata. Existe boda de prata, boda de algodão, boda de papel, boda de cristal. Mas preste atenção, só pode comemorar bodas quem já é o quê? Casado. E eu estou mostrando para vocês que Cristo já é casado. E agora eu vou mostrar para vocês que nós vamos subir para lá, para comemorar as bodas do Cordeiro. Gente, é muito simples e fácil. No Evangelho de João capítulo 2, Jesus foi chamado para as bodas de Caná, não foi? Rapidinho. Quando ele foi para a boda de Caná, ele era o esposo das bodas? Não, ele era o quê? E os seus discípulos? Convidado. Nós seremos chamados como filhos, reis sacerdotes,
Seremos chamados como ovelha, seremos chamados como servos, seremos chamados como amigos, mas como esposa não, porque ele já é casado. E para nós sermos esposa vai quebrar um montão de princípio bíblico que não pode ser quebrado. Então, vamos lá, abre comigo aí, por favor, Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, 8 e 9, é texto e contexto. Vai mostrar Jesus com a sua esposa e vai mostrar qual é o nosso lugar lá. Está escrito, não sou eu, está escrito. Vamos ler então, Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 7, 8 e 9, diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestiste de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Presta atenção, aqui, versículo 7 e 8, está mostrando o cordeiro com a sua esposa, bodas, festa de bodas, eles não estão se casando, é festa de aniversário de casamento. Presta atenção, versículo 9, a nossa parte agora. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. O que a igreja é nas bodas do Cordeiro? Esposa? Noiva? Não, nós somos convidados, não sou eu que estou falando. O versículo 7 e 8 mostra o cordeiro e mostra a sua esposa. O versículo 9 mostra a condição da igreja. Bem-aventurado os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. As bodas não é da igreja, as bodas do Cordeiro. Se as bodas é do pastor Cleito, não pode ser do evangelista Heraldo. Se as bodas é do presbítero Cláudio, não pode ser do diácono Marcelo. As bodas é separado para quem é casado. Então, as bodas do Cordeiro é porque ele já é casado e está chamando convidados para suas bodas, para estar presente lá, para poder se alegrar com ele lá. E isso é sério, tá? Está escrito, e vou te mostrar para você, escrito na palavra de Deus, que nós somos filho das bodas dele. Está escrito, tá? Abre aí, por favor, Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, por favor, glória seja dado ao nome do Senhor. Capítulo 9, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, é a Bíblia, não sou eu, versículo de número 14 e 15, irmãos, antes de você atirar pedra, me xingar, me criticar, lê o que está escrito. Antes de você falar de alguém que está pregando alguma coisa, primeiro vê o conteúdo que ele está pregando, para depois você falar, para depois você dizer, não, realmente está errado, realmente está certo. Vamos conferir o que está escrito. Olha o que nós seremos lá em cima, falei, né? Fomos chamados. Aí, pela conjectura bíblica, eu posso conjecturar o quê? Que eu sou filho, porque está escrito isso. Vamos lá. Versículo 14 e versículo de número 15, de Mateus capítulo 9. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e o teu discípulo não jejua? Olha a pergunta, eu jejuo, os fariseus jejuam, mas por que o teu discípulo, Senhor, não jejua? Olha a resposta de Jesus. E disse-lhe Jesus, versículo 15, podem porventura andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Presta atenção, pode porventura andar triste o filho das bodas, enquanto o esposo está com eles? Na tradução aqui, filho das bodas,
Se eu completo 25 anos de casado e eu tenho 3 filhos, 2 filhos ou 1 filho, vou fazer uma pergunta: quem são os filhos do meu casamento? Quem são os filhos da minha festa de aniversário de casamento que eu faço 25 anos? Automaticamente o meu filho, ou 2, ou 3, ou 1. E olha a resposta de Jesus: pode porventura andar triste os filhos das bodas, filho do meu casamento. Oh glória! Vamos lá, filho das bodas, enquanto o esposo está com ele, porque ele vai vir como esposo